paz do Senhor, família Gatita, povo abençoado, nossos irmãos preciosos estão aqui, os 4 irmãs preciosas estão aqui presentes, nossos irmãos que nos acompanham aí através do canal do YouTube, canal do Facebook também. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje nós temos a temática do nosso compartilhar gatitas. É um tema palpitante, um tema desafiador para a gente. O tema é princípio. Nós vamos compartilhar um pouquinho. Vocês 3 que estão aqui bem pertinho, vou fazer perguntas difíceis para vocês. Estamos nos sentindo mais seguros com a presença de vocês. Os irmãos que nos acompanham podem fazer colocações, perguntas não cabem porque é uma ministração direta, tá? Então é participação, tá bom? Mas como nós começamos, é o nosso hábito, a gente não começa fazendo nada antes de adorar. Nós estávamos adorando um pouquinho antes, vamos continuar adorando com eles. Em seguida nós vamos orar, tá bom? Fica à vontade, as irmãs e nossos irmãos que nos acompanham. Vamos adorar. Aleluias. Vamos glorificar o nome do Senhor nesse momento e declarar, aleluias, que Ele é o Senhor e Rei, que Ele está acima de tudo e de todos, de todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Aleluias. Acima de todos, acima de todos, aleluias, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Declara erguemos
Senhor. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Declare a santidade do Senhor. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio, pela oportunidade, Senhor, de nos reunir em Teu nome, de invocar o Teu nome, de sentir a Tua presença, Deus, de ter o nosso coração quebrantado diante do Senhor e a oportunidade de ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Pai, pedimos a Tua bênção mais uma vez sobre tudo que vamos fazer, a Tua bênção sobre aqueles que estão presentes aqui e aqueles que estão nos assistindo nessa hora. Que a Tua bênção alcance cada um dos corações, Senhor, que estarão dispostos, inclinados para ouvir a Tua voz. Leva-nos a desconstruir tudo aquilo que está edificado e que não está de acordo com a Tua vontade, tudo aquilo que está torto, tudo aquilo que está empenado, tudo aquilo, Senhor Deus amado, que nos atrapalha de viver uma vida abundante e principalmente viver a eternidade contigo. Senhor, nós pedimos tudo isso e já te agradecemos também por tudo isso em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Os irmãos presentes podem se assentar, ficar à vontade. Estamos aqui mais uma vez reunidos no Ministério Compartilhar Gadita. Hoje vai ser legal que eu vou poder estar olhando, em vez de estar olhando para a câmera, vou poder olhar para meus irmãos que estão aqui presentes, tá? Então, estamos aqui no Ministério Compartilhar Gadita. Eu, pastor Esmeraldo Silva, minha querida irmã Sueli, vem para cá. Hoje eu estou chamando assim porque o nosso pastor Gilcimar pediu para o louvor ficar aqui na frente, então a gente seguiu a orientação. Nosso querido diácono Eduardo Barros também, vem aqui, toma lugar, toma assento. Presbítero Gilcimar, lá atrás das câmeras, na organização de tudo. Deus abençoe tua vida, parabéns pela dedicação, pela paciência comigo também. Eu sou chato, fico cobrando toda hora, né? Mas obrigado, também te amo, só que eu te amo mais. Diaconisa Suzane, louvor abençoado, presbítero Eduardo também. Está conosco aqui presente. Diaconisa Carla Santos, uma grande bênção, tá? Regiane, pregadora da palavra. Diaconisa Bárbara Feliz e missionária Iracema também, tá? Então nós temos um tema hoje que é princípios. Eu quero ler aqui a minha introdução, já cada um vai poder participar, tá? A minha orientação é que os irmãos que estão assistindo aí ao vivo, que possam acrescentar para a gente, tá? E vocês aqui também podem sinalizar, a voz de vocês não vai sair, porque só está captando o microfone, mas vocês podem se pronunciar, podem acrescentar aí, nós vamos construir um pensamento juntos, tá? E como vocês já sabem, já estão acostumados, e os irmãos lá, a gente está acostumado com aquele padrão de live, formato painel, em que as pessoas vão fazendo perguntas. Aqui não é assim, aqui eu vou ministrando a palavra, como no Verdade Prática, vou ministrando e as pessoas vão, a hora que eles se sentem à vontade, eles vão intervindo como vocês também. Só que aí vocês têm que levantar a mão, tá legal? Em nome de Jesus. Deixa eu ler aqui a minha breve introdução. Princípios. Princípios são um conjunto de valores e de normas e padrões de conduta a serem vividos, seguidos e até defendidos por uma pessoa ou uma instituição. São pontos fundamentais e essenciais para um assunto, para uma questão, para uma decisão e para a vida de alguém. São princípios. Vivemos um tempo de relativismo e modernismo líquido, mas será que esse é o ideal? O relativismo é aquele pensamento filosófico que vai contra tudo aquilo que é absoluto, toda a verdade absoluta, tudo aquilo que é uma verdade só. O pensamento relativista é que nada é absoluto, tudo é relativo. Não existe uma verdade só, não existe um princípio só, tudo é adaptável. É semelhante ao modernismo líquido, onde toda a estrutura sólida, toda a instituição sólida, todo o fundamento sólido, todo o ensinamento rígido perde o seu valor e dá lugar a tudo aquilo que é líquido. É líquido porque o que é sólido não muda a forma, né? Só se quebrar. E o líquido não. Você pegar a água, botar no copo, ela toma a forma do copo. Se jogar na garrafa, toma a forma da garrafa. Se botar numa ampola, toma a forma de ampola. É um pensamento já lá depois da Segunda Guerra Mundial. A gente falou muito, acho que foi ano passado, né, Bárbara? A gente falou muito sobre isso, ética e moral, a gente falou muito sobre isso. E o ponto não é esse. A gente só estou utilizando isso na introdução para a gente poder entender. A sociedade moderna pensa assim: a família não é mais uma família
básica como era no passado. Hoje eu estava escutando na rádio, já é considerado um quarto padrão de família já. E nada é estático, tudo é dinâmico. As relações são dinâmicas, os pensamentos são dinâmicos, não tem nada mais que é rígido, que é sólido. Então, é o meio que a gente vive. Mas será que esse é o ideal? Será que esse é o ideal? Será que a sociedade e as pessoas estão melhores, estão vivendo melhor? Será que elas estão semeando melhor? Será que elas estão colhendo melhor? E no futuro natural e no futuro eterno, será que o relativismo e será que o modernismo líquido vão atender no futuro? Será que é algo que a gente vai poder se agarrar no futuro? É o que a gente vai refletir hoje. Como será isso? Como será para a sociedade? Como será isso para o homem? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu quero ministrar sobre isso. Os dias são rápidos, são velozes. E parece um passeio de barco. Eu estava pensando nisso, estava escrevendo lá no meu sofá. Parece um passeio de barcos e pessoas com barcos lindos e com motores poderosos e as pessoas andando na correnteza muito forte, muito rápida, e tudo parece divertido e tudo muito aceso, tudo muito brilhante, é o tempo assim. Não sei se vocês conseguem perceber assim, mas eu estava refletindo sobre isso. É tudo muito rápido. E o tempo, como está passando rápido, é verdade, não é, Bárbara? Está passando muito rápido. Ao olhar para a construção civil, por exemplo, a gente vê como tudo é construído rápido. Já percebeu isso, missionária Carla? Não é assim? A gente olha, está no tapume, daqui a pouco a gente passa de novo e já subiu um prédio enorme, é muito rápido. E isso nos faz pensar, me fez pensar em 2 textos bíblicos que eu quero compartilhar com vocês. Abre para mim Salmos 11, versículo 3. E você, meu amado, Mateus 7, do 24 até o 27. Leiam conosco. Se vocês quiserem abrir e acompanhar, eu acho que o Jusimar vai projetar lá, não sei. Salmos 11, versículo 3. E Diácono Eduardo aqui. Mateus 7, 24 até o 27. Pode ler. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Destruídos os fundamentos, os princípios, os alicerces sendo destruídos, o que pode fazer o homem? É o questionamento. Se nada é mais fixo, se nada é mais sólido e tudo é aberto, né? O que pode fazer o justo? Alguém que tem um certo princípio cristão, o que ele pode fazer? Lê para a gente Mateus 7, do 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Muito bem, então está falando sobre fundamentos. 2 textos aí que eu separei, sinto que foi inspirado por Deus, ele fala sobre fundamento, aquilo que a gente baseia a nossa vida para seguir, tá? Então, é um tipo do nosso tempo essa coisa da construção rápida. Cursos rápidos, comida rápida, ministérios rápidos, as pessoas têm pressa para realizar tudo, né? Agora, será que princípios sólidos ainda têm lugar na sociedade? Qual é a proposta bíblica para isso? Essa é a proposta do compartilhar gaditas de hoje. Eu quero começar ouvindo a Suelen. Quero ouvir você, o que você tem para falar sobre isso. E vocês querendo falar, só levantar. Vocês vão poder tirar a máscara aí, tá? Senão vocês não vão ter como falar. Vocês estão à distância já de boa distância. Eu deixei as cadeiras arrumadas com distância para vocês poderem falar. Tá bom? Pode tirar. Pastor, eu acredito que os princípios, eles são uma base que norteiam a nossa vida. São ensinamentos fundamentais para o nosso crescimento
e que eles são imutáveis, eles são inquebráveis. Eles, ainda que hoje a sociedade tente adaptá-los de uma outra maneira, eles não mudam. Mesmo que Princípios bíblicos, você está princípios falando, né? bíblicos, isso. Eles foram criados por Deus e para nos edificar em todas as áreas da nossa vida, né? Na área pessoal, na área financeira, na área ministerial, no trabalho, na família. A Bíblia Sagrada, os princípios bíblicos, como o Eduardo leu, né? Quando a nossa casa ela é firmada na rocha, aconteça o que acontecer, que ela não vai ser destruída. Não tem tempestade que leve. Assim é a nossa vida. Quando o princípio bíblico ele é sólido na nossa vida e a gente se deixa ser norteado por ele, se deixa ter uma vida pautada neles, não tem como ele perder a forma. Não tem como ele sair do sólido para o líquido. Quando a gente leva uma vida que a gente forma isso, né? Porque os princípios da nossa vida eles são formados, né? Do nosso crescimento, da nossa criação, princípios até que às vezes não são nem os bíblicos, princípios mesmo de integridade, valores, que a pessoa fidelidade. aprende, a educação. A gente cresce, né, sendo formada por esses princípios. E aí, quando a gente conhece Jesus, esses princípios eles são potencializados e eles aumentam, né? Porque a gente continua com caráter, com integridade, fidelidade, e aí são acrescentados outros princípios que a gente não conhecia antes e são formados na nossa vida. E aí, quando a gente decide, né? Quando a gente decide viver por esses princípios, de verdade, a nossa vida, ela, ainda que o mundo tente, ainda que o valor líquido, o princípio líquido, né, essa modernidade tente pegar o princípio real e ajustar neles, não tem como. Estou entendendo, tá? A gente está caminhando assim, sempre o começo é meio... A gente vai para lá, vem para cá e a gente vai se ajustando, né? Porque essa questão, eu usei a base filosófica, mas a gente não vai trabalhar ela. A gente vai pensar naquilo que é a proposta bíblica para a gente, né? E a Suélia colocou, bem colocado, que vale a pena, né? Vale a pena edificar a nossa vida sobre princípios bíblicos. Mas há princípios também na nossa vida pessoal, até alguém que esteja nos assistindo agora, né? Pode não ser cristão, pode não ser evangélico, pode ser de outra religião, de repente até um ateu. Hoje nós vamos propor que a base bíblica, o princípio bíblico, ele pode ser importante para a edificação da sua vida que está nos assistindo. De repente alguma coisa não vai bem, de repente alguma coisa não funciona bem, de repente você pode estar frustrado na sua vida, às vezes até algum cristão, que a gente às vezes entra para uma religião, mas não adota princípios bíblicos, né? Ser religioso é uma coisa. Eu venho para a igreja e eu, às vezes, eu estava conversando contigo no casamento ontem, na festa, não foi, churrasco? Às vezes a pessoa para de beber, para de ir para o pagode, para de fumar, mas ela não se converte. Ela não anda sob princípios. Ela entra para uma religião. Ela se tornou agora cristã evangélica. Cadê o Esmeraldo? Não está mais no rock. Cadê a Regiane? Não tá. A Regiane ia para o pagode antigamente? Baile funk não, de jeito nenhum. O quê? Que isso? Você não? Baile funk? Então, a Regiane não está mais, estou dando um exemplo, tá? Não vai mais para o baile funk, não vai mais para o pagode, mas não está andando, a sua vida não está em cima de princípio bíblico. E isso não é tão simples, tá? Já sabe, vai entrando e falando que eu estou ministrando. Amém. Hoje em dia, até a própria igreja, tem uma igreja que anda em cima de princípio bíblico e tem outra que não. Eu não estou aqui para defender a bandeira de igreja de denominação, que a nossa igreja é melhor, não existe. O certo é a Bíblia. Então tem igreja, fica confuso, a pessoa fica confusa. O que eu vou seguir? Tem muita gente dentro da igreja que não ouve a voz do pastor da igreja, porque tem muita gente mais carismática, às vezes um líder, às vezes uma liderança dentro da igreja, às vezes um pastor que prega melhor, um pastor mais renomado, ou alguém que, né, como você falou, as pessoas não só fora da igreja, você usou bem, você falou certo,
do mundo, mas às vezes dentro da própria igreja, alguém que é da religião cristã, evangélica, não sei se vocês concordam, pode se pronunciar, mas às vezes ele também quer adaptar, né, como você usou, né, o líquido, né, quer adaptar o seu gosto ao evangelho. O evangelho, ele não se adapta à vida de ninguém. As pessoas é que se convertem e têm que se adaptar ao evangelho, tá legal? Quer falar alguma coisa, servo de Deus? Sim, só complementando o que vocês falaram sobre princípio. Então, o princípio foi o que a Sueli falou, tem em todas as áreas da nossa vida. Se ela de ordem espiritual, ordem mental, todas as áreas da nossa vida tem princípio. E o princípio, como o pastor falou, ele é a base de tudo, ele é o início, ele é o começo. Por exemplo, Deus, ele é o criador dos céus e da terra. Ele é o princípio de tudo. Se não fosse por ele, nada do que se fez hoje teria feito. Então, assim, o princípio, ele serve para a gente ter um norte, para ele nos guiar e nos manter naquele caminho que a gente quer ir. Por exemplo, eu tenho vontade de fazer a faculdade e tal. Eu tenho que ter princípio, eu tenho que ter umas metas. Para caso eu sair do caminho, para caso eu sair desse meu objetivo, eu vou lembrar dos meus princípios, eu vou voltar para o caminho, vou lembrar, eu vou falar, não, peraí, eu tenho um princípio. Eu quero chegar, meu alvo é aquele. Só que se eu não andar em cima dos meus princípios, eu não vou obter aquilo que eu quero. Então, assim, só para complementar, o princípio, ele é a base do nosso sucesso, a base da nossa vitória. Muito bem, glória a Deus. Ninguém pode glorificar o nome do Senhor. Boa essa palavra, e é verdade. Eu usei, porque na hora que eu estava fazendo a minha introdução, eu sempre faço uma introdução para ler, né? Eu estava lá na sala, estava fazendo a introdução, e eu pensei naquela coisa do barco. E na minha conclusão, eu vou usar essa alegoria. Porque, não sei, às vezes o cristão, não sei vocês, mas às vezes a gente se sente como se a gente estivesse num barco remando contra a maré. E está todo mundo da sociedade passando com um barco assim de luxo, com iate, cheio de luz, todo mundo passando na outra direção. E é desafiador. A gente não está aqui num pedestal arrotando santidade, nem somos o suprassumo dos princípios. Não, pelo contrário, nós entendemos a nossa fragilidade, tá? Que às vezes alguém está nos assistindo de outra religião, né? E pode pensar, não, o cristão arrota. Não, a gente escolheu, como você falou, nós cremos que Deus criou todas as coisas e Ele estabeleceu princípios para que a gente possa edificar a nossa vida. Não é isso? Então, a gente entende. Agora é desafiador, às vezes, se a gente olhar para José, olhar para Davi, a gente olhar para Daniel, é complicado. A gente vai ver se eles foram desafiados, né, a andar na contramão. A gente fala muito isso do jovem, do adolescente, ele precisa fazer parte do grupo, mas às vezes há pessoas que são, como é que eu falava antigamente? São dependentes emocionais. Dependente emocional. Então, ele precisa de alguém. Então, às vezes, ele vai quebrar princípio para ficar bem com alguém. Ele é dependente. Então, só que isso lá na frente pode dar problema. Sim ou não? É como você falou. Enquanto você falava da faculdade, eu lembrava, você vai lembrar de um pastor antigo que nós tivemos, que uma pessoa muito querida entrou para um curso e ele falou para ele, olha, você vai entrar para o curso tal, Deus abriu a porta, mas olha, não deixa de honrar Deus lá, senão você vai se quebrar. Lembra disso? E no final das contas ele foi quebrando princípios e não terminou o curso e a vida até degringolou. Então, é mais ou menos por aí. Princípio se a gente olhar a tendência, poxa, só barcão passando, tá muito legal, a gente muda, estou fazendo uma força aqui remando contra a maré, não, eu vou seguir esse curso aqui. Só que eu vou entregar, vou deixar para falar no final, que Deus me deu uma falar, isso aí. Só aproveitando o gancho que o senhor falou de Daniel, interessante é que Daniel ele foi levado cativo para a Babilônia. E, tipo, do general, independente da autoridade que ele está. Amados, quem pode glorificar o nome do Senhor? Glórias a Deus. Dai glória a Deus, dai glória a Cristo, glória ao Espírito Santo, dai glória a Deus.
é o princípio da não murmuração, né? A igreja precisa exercer o princípio de em tudo dar graças a Deus. Nem tudo sai do jeito que a gente quer, nem tudo sai da forma que a gente quer, mas o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Então, Amém. se nós temos a honra de ter 4 pessoas aqui, se a gente fosse ministrar para as 4 pessoas que estão aqui, para nós somos os primeiros a ser ministrados, já valeria a pena. Nós estamos aqui para isso, tá? Então, tivemos um problema, já ia tomar um puxão de orelha do pastor Jucimar, pediu para eu avisar que deu problema, é isso, Jucimar? Deu problema, mas agora voltou. É ao vivo, é assim. Hã? Foi a internet que caiu, mas ela já se levantou. A internet se levantou. Graças a Deus. Caia por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecido, como é que é? Seja estabelecido a casa do Senhor. Então, a casa é estabelecida. Então, é mais ou menos isso. Princípios que nem tudo que a gente aprendeu antes de vir para Cristo, antes de ler as Escrituras e conhecer, fazer um discipulado, nem tudo que a gente aprendeu a gente joga fora. Né? A gente não pode pegar, jogar fora valores que a gente pegou na nossa família, coisas que a gente aprendeu nos lugares onde a gente foi, não se joga fora. A gente precisa pegar eles e alinhar eles com a palavra de Deus. O que eles têm a ver com a Bíblia? Tem muita coisa, muitas vidas que fracassam porque elas são reprodução daquilo que elas aprenderam lá atrás. Então, Bárbara, não sei se você vê assim, a pessoa às vezes vem para Cristo, aí ela aprende a forma como ela deve educar os filhos, mas ela não ajusta isso. Ela quer continuar educando os filhos da mesma maneira que ela aprendeu com seus pais. Né? A esposa, ela se converte, vem para Cristo, e ao invés de edificar a casa dela em cima do princípio bíblico, ela está na igreja, mas ela quer continuar edificando a casa dela do jeito que ela viveu, do jeito que a mãe dela era. Né? O marido, ele vem para Cristo e às vezes ele quer tratar a esposa, tratar a família da mesma forma como ele aprendeu lá atrás. É a fórmula do fracasso. Vocês querendo falar, não fica tímido não. Nós aqui do Ministério Compartilhar, mesmo quando alterna, às vezes vem o Eduardo, vem um Gilson, é assim, no começo a gente fica aqui numa trava, né? Isso, ele fica para falar, aí só o Eduardo que já de cara ele já fala bastante. Aí depois que fazem sinal, 30 minutos, aí pronto, aí começa, fala, que não acaba mais. Olha lá, já fez sinal, 35 minutos e a gente ainda só está na introdução. Então vocês só levantam a mão, querem falar alguma coisa? Quer? Pode falar. Não vai sair aqui, mas eu falo o que você está falando. Tremendo isso. Muito bem, tremendo isso aí, aumentou o meu microfone aí, tá? Eu até pedi para o presbítero Eduardo, a colocação da Bárbara foi tão boa, que de repente, se não der para fazer isso hoje, para frente, vê se deixar o microfone disponível para elas, né? Aí tinha que ficar higienizando e passando, que aí o recurso é pouco ainda, mas seria... A Bárbara, diaconisa Bárbara, falou o quê? Ela disse que Esté, vou fazer um resumo, que você falou muito bem, bonito, eu não vou saber reproduzir isso aí. Então, a Esté é um exemplo disso, que, como o Eduardo falou, princípios são coisas que ficam fincados e impedem da gente se perder. Esté seguiu o princípio que ela aprendeu com seu tio, né? De obediência, de submissão, e acabou sendo bem-sucedida. Tremenda passagem quando ela fala para o eunuco, né? Que ele sabe o que o rei gosta. É um tipo do Espírito Santo. O Espírito Santo sabe aquilo que o nosso rei gosta e como é que a gente deve agradar. Pode falar, que depois você guarda um monte de coisa, quando acaba você fala, poxa, eu tinha isso para falar, eu tinha aquilo para falar. Fala, pode falar. O mais legal, pastor, é que todos esses
exemplos que a Bíblia mostra para a gente, de Esther, de Daniel, a gente vê que são pessoas que não faziam força. O princípio já estava tão na vida delas que fluía. Daniel foi mesmo contra o rei, Esther soube esperar o momento dela de se apresentar, e sem fazer força, sem ficarem amargurados. Era natural. Fluía natural. Muito bem, eu falava isso contigo ontem, né, Bárbara? Acho que eu não sei como é que vocês veem, eu acho que o distanciamento da palavra e o contato com Deus através da oração e uma adoração, que ela não é mecânica, mas é aquela adoração de se derramar e de fluir em Deus, faz com que as pessoas ela tenham o sistema, os valores do mundo muito impregnado nelas. Então, não é natural, é antinatural. Quando a pessoa passa uma tentação, o correto, como o Daniel passou, foi natural dele. Naturalmente, ele já falou, ó, e Daniel resolveu firmemente no seu coração, ou assentou, a gente está falando de construção, né? Ele assentou firmemente no seu coração, nós não vamos nos contaminar. Os seus amigos, quando foram desafiados naquela passagem que eles tinham que se dobrar diante da imagem, eles dizem, ó, se jogar na fornalha, se Deus livrar, levou, mas se não livrar também, nós não vamos nos dobrar. Era natural. Hoje, parece, estou falando de uma maneira generalizada, me entenda as pessoas que estão me assistindo, estou generalizando, de uma maneira geral, é antinatural a pessoa resistir à tentação. As pessoas são tudo fracas, abaladas, é antinatural, ela tem que fazer força para obedecer, ela tem que fazer força para não falar gíria, ela tem que fazer força para falar um versículo bíblico, ela tem que fazer força para manter uma postura, para manter uma retidão, uma santidade. É antinatural, é o que você falou, o princípio não está arraigado no nosso coração. Então, vou adiantar aqui, tá legal? Um princípio importante. Eu não falei isso na abertura, mas eu gosto sempre de falar. O nosso tempo é curto, já me defendendo, o Gilcimar apontou que é 35 minutos, 40, sendo que 20 minutos foi louvor. Então, são 20 minutos ainda de ministração, senão a gente vai ficar na correria. A gente quer aquele período de louvor, de adoração, então a gente vai a 1h10, aí vão ser o quê? 50 minutos de live, né? 1h20, está pedindo 1h20 aí. Mas vamos tentar 1h10, para não ficar pesado. Nós não temos a pretensão, nem somos sábios o suficiente, donos de verdade nenhuma, para esgotar um assunto em 40 minutos. Não existe. O nosso intento no Verdade Prática é tratar com um certo nível de profundidade um assunto e crer que Deus vai falar aos nossos corações, e quando a gente sair daqui, a gente vai ficar lapidando isso, aprofundar. Não deixar só para... A live não é para passar tempo, é para a gente absorver e depois ir trabalhando um pouco mais. Não vai dar para falar todos os princípios bíblicos. A gente ia ficar aqui, acho que o quê? 1 ano falando, não tem, é só um dia. Eu separei alguns, eles têm liberdade para falar o que eles sentiram e vocês acrescentam. Meu pedido é que seja um objetivo, aí como a Bárbara falar direto, porque o tempo é curto. Primeiro princípio é o princípio bíblico. Poderia falar no final, mas vou falar agora. Princípio bíblico é o princípio fundamental. Pode abrir para mim 1 Samuel 2:20, por favor, minha filha, me ajuda. E você, João 12:26. É porque vocês estão sem microfone, mas abram aí, porque eu acho que o Gilcimar não vai ter como colocar lá, tá bom? Primeiro livro de Samuel 2:20, 2:30 e João 12:26, tá? Por favor, vou falar aqui sobre o princípio bíblico. Há lugar, qual é o questionamento da gente aqui? Rejane, Sema e irmãos aqui presentes, os irmãos que nos acompanham. Numa sociedade relativista, é óbvio, quem conhece o evangelho genuíno, o evangelho ele é radical. Ele não é ignorante, nem fundamentalista fanático, mas ele é uma religião que tem raiz, ele é radical. Não tem como você coadunar com pecado, com outros princípios. Não tem como. Você vai respeitar todo mundo, você vai amar todo mundo, mas o evangelho propõe uma direção. Tem várias direções. Por isso o relativismo não cabe no evangelho, não tem como. Uma verdade vai anular outra verdade, não tem como. Não existem vários deuses para a gente, não existem várias formas de pensar. Eu posso enxergar de várias maneiras,
mas a Bíblia me aponta uma direção. Ok? Tranquilo até aí? É por aí que a gente vai. Há lugar no princípio bíblico nessa sociedade, irmã Carla? Será que tem lugar? Nós vamos propor para as pessoas que nos ouvem e para o cristão evangélico que de repente vive a vida baseada no seu próprio princípio, que o princípio bíblico vale a pena. Vale a pena ser vivido. Há pessoas vivendo, além dos relatos bíblicos que a gente vê, os apóstolos, os profetas, os homens de Deus da antiguidade, na atualidade há pessoas andando em cima de princípio bíblico. Há pessoas se esforçando para ajustar a sua vida, chorando, sendo humilhado, semeando com lágrimas, porque estão crendo que vale a pena o princípio bíblico. E o que a Bíblia diz é que vai valer a pena. Vai valer a pena agora e vai valer a pena na eternidade. Mas vamos lá. Princípio bíblico. Primeiro livro de Samuel 2,30, por favor. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. Aí, os que honram a Deus serão honrados por Ele, né? E os que desprezam a Deus vão acabar sendo desprezados. Na verdade, o princípio da liberdade, né, continua. Deus deixa todo mundo livre desde a criação. Agora haverá consequência. Quem honra vai ser honrado por Ele. A Bíblia está cheia de relatos assim. E quem despreza, não é muito... Às vezes na igreja tem isso. A pessoa, às vezes, ela não quer seguir. Um exemplo, o pastor acaba ficando na redoma, é o chato da turma, né? Aí o pastor quer botar um monte de regra. Para pregar tem que isso, para poder fazer isso tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Aí a pessoa, um exemplo, estou dando um exemplo, pode se pronunciar. A pessoa ela não quer se enquadrar. Ela é livre. O pastor não vai ficar chateado com ela, o ministério não vai ficar chateado com ela, nem Deus vai ficar chateado com ela. Ela é livre. Ela, para ser salvo, ela não precisa seguir regras, se adaptar em nada. Mas, às vezes, a pessoa quer viver do jeito que ela quer, mas ela quer ter a oportunidade. Ela entendeu? Ela não quer honrar certa coisa, mas quer ser honrada por uma coisa que a pessoa não vai fazer. É óbvio que a salvação é por graça, mas a gente não faz. Com quem eu estava esses dias, que eu até apontei assim, olha ali. Quem estava comigo esses dias, gente? Que eu até apontei ali, não pode entrar de bermuda. Foi com você. A gente estava no hospital ali, né? Que o filho do Gilcimar estava sofrendo descarga elétrica, estava sendo atendido. Aí lá estava, não pode entrar de bermuda, não pode entrar de boné, não pode fazer isso. Eu falei, tá vendo? Aqui é um hospital, não pode fazer de qualquer maneira. Mas na igreja, o relativismo entrou. Na igreja pode fazer do jeito que quer. Né? Se você entrar no trabalho, você, para ser promovido, você tem que seguir, tem que chegar na hora, você tem que cooperar, mas na igreja, não. Na igreja você pode fazer do jeito que você quer, vamos embora, e mesmo assim tem que ser promovido. Não é um relativismo, estamos relativizando, né? Pastor, e além do relativismo, tem um achismo também, né? Achismo. O pessoal faz o que vem na mente, assim, eu acho isso, então vou fazer. E, tipo, não tem uma ordem ali pastoral. Eu digo mais do que pastoral, bíblico. Porque se a gente olhar, eu gostei que você falou achismo, né? É o que eu acho. Na minha opinião, se fosse eu, faria assim, irmãos, mas a igreja não foi estabelecida por que eu acho, o que eu penso, é o que a Bíblia determina. Há um princípio desde Gênesis até Apocalipse. Há um princípio de ordem, né? Há um princípio de lógica em Deus, embora ele esteja além da lógica humana. A gente pode conhecer Deus ou não? Sim ou não? Como é que Deus Sim. pensa, o que ele gosta, o que ele não gosta, está relatado na Bíblia para isso. Né? A gente vai ver a ordem desde Gênesis. Na verdade, a terra estava sem forma e vazia. Era um caos que reinava ali, né? Aí quando o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, aí como é que Deus começa a criar o universo como? Com ordem. Não é isso? Já primeiro dia houve isso, segundo dia houve aquilo, terceiro dia... É ordem, irmãos. E vai perpetuar assim. Ordem é o equilíbrio, né? São princípios que vão nortear a nossa vida. Você quer falar, não quer ou não quer? Sim. Então fala, minha filha. Pastor, a palavra de Deus já ensina pra gente que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Né? Devemos temer a Deus sobre todas as coisas,
que aí nós somos prudentes, né? Diz a palavra de Deus. E reconhecer a verdadeira soberania dele. Porque, como o Senhor está falando, ele é o Criador de todas as coisas. E quando a gente teme a Deus, a gente busca ser justos, a gente busca andar no caminho correto, a gente busca se esforçar para viver os valores que ele nos instrui, nos princípios que ele nos instrui. E aí o Eduardo falando, o Senhor falando sobre o achismo, eu lembrei da parábola do servo fiel e do infiel. O fiel, ele não queria saber a hora que o senhor dele voltaria. Ele seguia princípios, ele fazia o trabalho dele diariamente certinho. O infiel, não. Não sei quando ele vem, vou agir de qualquer maneira, vou fazer de qualquer jeito. E aí, sendo que um dia o Senhor vem para acertar as contas conosco. Porque, como o Senhor falou, nós somos salvos pela graça, mas o Senhor confia a nós coisas para que a gente venha administrar bem. Deus, ele confia a nós responsabilidades, ele confia a cada um de nós coisas que vão ser cobradas, né? E quando a gente teme ao Senhor, a gente busca andar corretamente nos caminhos do Senhor. O problema é que diante dos achismos, diante do relativismo que está sendo construído para desconstruir os verdadeiros princípios, as pessoas elas estão se acomodando, se enganando que temem, sem temerem e sem se importar quando o Senhor vem. Forte isso aí, já apontou lá para a salvação lá na frente, né? É exatamente isso. É uma coisa, longe de mim, longe de nós aqui, até a gente se prepara para cá, todo mundo aberto, né? Eu não falo exatamente o que eu vou ministrar, quando chega aqui um pouquinho antes que eu compartilhe um pouquinho, mas justamente para que quando eles forem apontar aqui, eles não estejam presos ao que eu estou falando, é como no verdade prática. Mas é verdade, é uma coisa que a gente tem que pensar. Será que eu estou caminhando para o céu de verdade? Será que do jeito que eu estou fazendo, será que eu estou agradando a Deus? Até a Suzane cantou aqui no louvor, quero ser usado da maneira que te agrada. E muitas das vezes a gente quer ser usado da maneira que agrada a gente, que seja da forma que me convém. Não sei se vocês veem, não parece que a cruz, ela sumiu do evangelho? Ela não precisa mais ter tanta renúncia, não precisa mais de tanto sacrifício, eu posso fazer a coisa do meu jeito. Parece que a renúncia ela está saindo do evangelho, da vida da igreja, ela está saindo. Aquela coisa do sacrifício, o sacrifício já foi pago para a salvação, irmão. Mas ministério, edificação da vida, nosso Deus é justo. Ele não vai abençoar uma pessoa, vai colocar uma pessoa numa posição maior, sendo que o outro está se dedicando, se esforçando dentro da casa de Deus, dentro do seu trabalho, dentro dos seus estudos, e o outro não quer nada com a hora do Brasil, e Deus vai lá e vai colocar a pessoa no primeiro lugar. Isso aí, para mim, não tem lógica nenhuma. Eu coloquei aqui, quer falar, servo de Deus? Pode falar. Muito bem colocado, Diaconisa Carla, que até aplaudi a sua colocação, brilhante, sabedoria tremenda. Ela sinalizou sobre Salomão, que Salomão começou seguindo os princípios, né, bíblicos, prosperou, reinou, foi uma grande bênção. Davi o instruiu e ele seguiu tudo direitinho, mas um dos princípios era que o servo de Deus não deveria se associar com mulheres de outras culturas, né, principalmente espirituais. Ele se alinhou e acabou sendo a derrocada dele, e lá na frente a consequência veio
na vida de outras pessoas. Olha como o princípio é importante. Pastor, vou falar, pode falar. Pode falar. Não falei que era assim no começo? Vai e fala direto. Depois... Não, é que a diaconisa Carla falou sobre Salomão, e Salomão também deixa para a gente um grande exemplo de a gente sempre estar vigilante no nosso caminho. Porque o próprio Salomão deixou escrito que o homem que não se controla é como uma cidade sem muros. E ele não se controlou. Então, ele começou direitinho no caminho correto e teve uma hora que ele saiu. E ele próprio ficou como uma cidade sem muros, né? Não controlou ele mesmo. Então, isso é de exemplo para a nossa vida. Porque, às vezes, a gente está direitinho no princípio, a gente está caminhando na verdade do Evangelho. E aí, o que acontece muitas vezes? Vem uma tempestade. E, às vezes, aquela tempestade, ela faz a gente recorrer a pegar atalhos, né, para conseguir resolver, né, entre aspas, a situação de uma maneira mais rápida e mais benéfica para a gente. E que, às vezes, isso faz a gente quebrar princípios. Então, é uma lição para a gente. Quando a gente começa bem e a gente está sempre ali, em Deus, em tudo, para que a gente não venha sair do caminho proposto. Glórias a Deus. Eu já ia esquecendo o que ela falou, né? Que ele ensinou, ele mesmo deixou registrado sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Foi muito bem colocado. Quando a gente, às vezes, o princípio de hoje, o relativismo, é assim, o que importa é você ficar bem com a tua consciência. O que importa é você ser feliz, né? Tinha uma música que cantava, eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela de... Só quero ser feliz. Então, nessa base de satisfazer a sua alegria, você quebra princípios que, na verdade, eles não são estabelecidos para impedir que você seja feliz, né? Como as pessoas pensam. Não, a Bíblia você não pode isso, está na igreja você não pode fazer aquilo, só para te atrapalhar, para você não ser feliz. Tem gente que ainda fala para os jovens, né? Vai para a igreja agora não, rapaz. Aproveita a vida primeiro. Tu não vai poder aproveitar a vida. Quando tu ficar mais velho, vai para a igreja. Né? Como se o mandamento fosse para atrapalhar a pessoa, não. Os mandamentos são para nos proteger. Fala, Sérgio, Deus, você ia falar. A diaconisa Carla falou de Salomão, eu lembrei de algo muito importante. Às vezes, um desejo que faz a gente quebrar toda aquela história que a gente construiu, todos os princípios, todos os nossos projetos, às vezes por causa de uma coisa pequena. E às vezes a gente troca aquilo que é eterno, aquilo que vai durar para sempre, por aquilo que é momentâneo. Muito bem, se dá para digitar isso aí, digita isso aí digita isso aí, troca aquilo que é eterno por uma coisa que é momentânea. Mas esse é o desafio da vida, são os barquinhos passando. Temos o exemplo de Eva, né, pastor? Eva é um exemplo disso. O fruto era bom, agradável aos olhos, desejável para se comer, ela se entregou. Princípio bíblico, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 princípios aqui, mas a gente não tem pressa, a gente quer só aprofundar. Se não der, a gente termina, semana que vem a gente lapida mais. O princípio bíblico, eu anotei 2 testemunhos aqui. Talvez você não saiba quem foi Desmond Doss. Vocês sabem quem foi Desmond Doss? Desmond Doss? Desmond Doss? Desmond Doss? Desmond Doss? Desmond Doss? A Sueli lembra, porque eu falei com ela antes ali. O Desmond Doss é aquele personagem do filme Até o Último Homem. Ele é um jovem, aquela história baseada em fatos reais. Quem assiste o filme até o final, você vai ver que tem um relato do verdadeiro Desmond Doss, o verdadeiro comandante, os outros soldados, contando a história como foi na época. Aquilo ali é fatos reais, né? Esse jovem, ele tinha o desejo de servir a pátria, mas ele tinha como princípio arraigado na vida dele a fé dele. No caso, ele era um adventista e ele, além de observar o sábado, ele tinha como princípio não matar ninguém. Ele não ia matar ninguém, não queria colocar a mão em arma. Foi desafiado, foi humilhado, foi torturado, ia ser preso e no final das contas é relato verdadeiro que ele salvou aproximadamente 100 homens que os pseudo-grandes soldados corajosos, homens que iam salvar as pessoas através do fuzil, né, da sua arma, eles abandonaram com a batida de retirada, quase 100 soldados feridos foram abandonados e aquele jovem que seguia princípio bíblico, foi ele que salvou aproximadamente 100 soldados. É um relato, quem não assistiu, está nos vendo aí, bota lá, acho que tem no YouTube, não tem? Acho que
Netflix no YouTube esse dia está passando a televisão direto, até o último homem. Desmond Doss foi um princípio bíblico. Ele foi tentado, o sonho dele era servir a pátria, ele foi tentado a largar o sonho ou abraçar a fé dele. Ele preferiu abraçar a fé dele e através de... Olha só, irmãos, ó, você de repente que nos assiste, eu sempre sinto encorajado para falar. De repente você é desafiado a ou buscar o caminho mais fácil, como ela falou, o atalho, ou abraçar a sua fé. E quando a gente abraça a nossa fé, como ela falou aqui, leu o texto, a gente honra a Deus e Deus nos honra. Às vezes Deus está procurando alguém que vai ter coragem de confiar nele e ficar na contramão do mundo, andar em cima do princípio, e ele vai fazer grandes coisas. Como você falou, Esté, né? Esté, porque seguiu o princípio, o que aconteceu? Ela salvou toda uma nação por causa do princípio dela. Eu anotei outro aqui, ela não lembrava, não sei se vocês 4 aí vão se lembrar. Acho que uns anos atrás eu ministrava aqui e eu passei um vídeo sobre uma menina chamada Vasti. É quase que a gente combinou, né? O nome dela era Vasti. Ela também era uma irmã evangélica adventista, que o sonho dela era ser jornalista. Vocês lembram? Você acha que não estava aqui ainda não. Ela queria ser jornalista e o programa da Ana Hickman estava fazendo um reality show para selecionar uma jornalista. E ela era muito capaz. Só que quando chegou naquelas provas, tipo do Big Brother, que tem festa, essa coisa toda, então na hora da festa, no dia de sexta-feira, dia de sábado, ela se recolheu e eles acharam estranho que ela não participou de nenhuma programação. Chamaram ela no dia seguinte, tudo filmado, tudo registrado. Se você colocar no YouTube, você vai achar que hoje eu fui lá lembrar. E a Ana Hickman chamou ela para perguntar por que ela não estava participando, e ela chorando falou, é porque eu sou adventista e o princípio da minha religião, eu não, dia de sábado a gente se retira para só orar, a gente não faz nada dessas coisas. Aí a Ana Hickman falou, mas você está disposta a partir de agora a participar de tudo para você seguir no processo, senão você vai ficar de fora. Ela chorou muito, mas ela falou, eu não vou abrir mão do meu princípio, infelizmente, é o meu sonho. Você pode entrar lá e colocar Vasti, Ana Hickman, programa, eu só não lembro o nome do programa, esqueci o nome do concurso que era. Ela foi desclassificada, chorou muito, se você ver, você chora com a jovem. Depois ela aparece no programa, participando, e o que aconteceu? Acabou que Deus a honrou, e ela foi contratada, lembra desse caso, Sam? Ela foi contratada como repórter, como jornalista, se eu não me engano, da Record. Então, às vezes eu coloquei aqui, não sei se vocês conhecem a ilustração do rapaz, o gerente da empresa, ele estava decidido a promover alguém para um cargo com um salário muito alto, um cargo de muita confiança. Aí o dono da empresa, ele falou assim, olha, você vai criar uma seleção, mas eu quero que você selecione por isso. Você separa os melhores, mais qualificados e mais capazes, assim, que acompanham a rotina, tem horário, não falta direitinho. Mas, sobretudo, eu quero que você faça um teste. Aí, ele foi chamando as pessoas. Chamou as pessoas. Chamou um cristão. Aí, chamou um cristão lá, aí de outras, eu vou falar do cristão, né? Mas ele chamou o cristão e falou com ele, ó, meu cargo aqui é isso, assim, você é muito qualificado, elogiou ele, falou que ele era brilhante, etc e tal, uma grande oportunidade, muitos benefícios, um salário assim inimaginável, ele nunca pensou tanto zero no salário dele, mas falou com ele, a questão é a seguinte, eu sei que você é cristão, cara, você vai precisar, aqui você vai precisar fazer umas coisas diferentes, e esquece esse negócio de ir para a igreja aí que não vai dar mais para você não. Aí, mas o presidente estava decidido a colocar o rapaz, porque realmente ele era bom, ele tinha princípio. O rapaz foi para casa e conversou com a família, a esposa já falou, que isso, rapaz, aproveita essa oportunidade, é a porta que Deus abriu, que não sei o que isso, aquilo, fala que sim, fala que sim. Ele ficou no conflito, vou acelerar um pouquinho a fita, passei rapidinho, aí quando ele chega, ele fala para o chefe dele que ele aceitava. Aí o chefe dele falou assim, pô, mas você vai aceitar? E aquela questão da tua fé, você não vai ter problema não? Ele falou, não, é por uma causa justa aí, eu sei que não vai ter problema não. Lá na frente eu me acerto, vejo como é que fica. Aí tudo bem, passou, selecionou outros, etc e tal. No final das contas,
O que você acha que aconteceu? Eu digo para você, ele não foi contratado. Aí o rapaz, ele foi buscar justificativo, o presidente gostava muito dele, chamou ele na sala e falou: olha, rapaz, você era o meu homem escolhido. Você é fora de série, altamente profissional, eu vejo. Olha, você é tudo isso que você é por causa dos teus princípios da fé. Por você ter princípio de Deus, por causa do teu Deus, você não mente, você é confiável, eu confio em você, você obedece tudo, você se relaciona bem com as pessoas, você é humilde para ser ensinável, você tem todas as qualidades, mas por causa da tua fé. Agora, quando você, para aceitar o emprego, você foi negar a tua fé, o Deus que te deu tudo isso, eu já parei para pensar, olha só, se ele não honra nem o Deus dele, provavelmente ele não vai ser confiável para me honrar também aqui no trabalho. É melhor colocar uma outra pessoa. Então, às vezes, a vida prega essas coisas na gente. Às vezes nós passamos pela prova. Se de repente caímos numas provas dessa daí, vamos rever, porque lá na frente, às vezes a gente foi para aprender, um tombo para a gente aprender. Vamos aprender e seguir adiante, tá bom? Estou com a tossezinha aqui, mas é por causa do ventilador que estava aqui muito forte. Outros princípios são o princípio da honestidade e da verdade, tá? Eu não vou ler todos os versículos, eu tenho uma gama, mas já deu 1 hora aí, não é isso, Josimar? Já deu 1 hora, né? Vocês querendo falar, sinalizam, mas tem que ser rápido, tá bom? Vou ler aqui, vou escolher um versículo aqui para ler só. Efésios 4, pode ler para mim? 4, 15 e 25, eu tenho aqui Provérbios 12, 22, muitos provérbios sobre honestidade e sobre verdade. 4, 15 e também o 25. Pode ler? Por favor. Mas, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. E o 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Muito bem. Querendo falar, pode acrescentar, tá bom? Eu estou ministrando aqui. Eu tenho muitos versículos, eu vou tentar depois, Gilcimar, colocar na descrição lá embaixo, porque não vai dar para ler tudo, tá? Eu não sei como é que está aí a velocidade, mas são versículos de Provérbios. Abre para mim, Provérbios 12, 22. Vocês aí abram também para acompanhar se quiserem, mas ele vai ler aqui. 12, 22, rapidinho, se conseguir rápido, se não der, não tem problema não. Provérbios 12, versículo 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Muito bem. 19:1. Vai passando. Capítulo 19, versículo 1. Vê na tua que a letra é maior, que aqui é mal iluminado? 19:1. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Muito bem. Provérbios 10, 9. Você vai no 11:3, por favor. Porque está toda marcadinha, né? 10, 9. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Olha a proposta bíblica. Quem anda em integridade anda seguro. Então, olha só, Regiane, vê se você acompanha comigo o raciocínio. Uma sociedade que prega você só se dar bem, ela não está preocupada com integridade. Para ela se sentir segura, para ela poder arrecadar um bom dinheiro, ela ter uma boa vida, uma vida familiar, ela vai praticar coisa errada. E ela acha que aquilo vai dar segurança para ela. Mas a Bíblia diz que não, que a segurança está na integridade. Você dormir com a cabeça tranquila, você pode ir para onde é que você vai. Tem pessoas que têm um mundo, mas ela não pode dormir tranquila. Ela não pode ir para qualquer lugar. É verdade ou não é verdade? Olha como é que a Bíblia é. Lê para mim Provérbios 11:3, por favor, meu filho. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Então, a perversidade acaba destruindo, irmãos. Um dia a conta chega. Às vezes a gente olha os barquinhos, né? A gente está na contramão ali remando, mas a gente vai seguir. E às vezes os iates passam, tudo fazendo uma festa, né? Mas daqui a pouco a gente vai olhar e não estão mais lá, não. Estão quebrados, está com a vida toda destruída. Vale a pena. Então eu coloquei aqui, ó, princípio da honestidade. Muitas pessoas foram curadas, perdoadas e salvas por causa da sua integridade. Davi, quando Natan
o repreendeu por causa do pecado, o que ele foi? Ele mentiu? Ele botou a culpa em alguém? Não, ele falou, não, eu pequei, eu realmente pequei. Foi ou não foi? Quando Saul, mesmo que ele já tinha recebido a unção de Samuel, mas quando Saul perseguia Davi, ele não se considerou, é um tipo de Cristo, ele não considerou usurpação, ser rei. Ele podia ter matado Saul, mas ele tinha um princípio, eu não vou levantar minha mão contra o ungido do Senhor. Ele seguiu o princípio. Enquanto Deus não pesou a mão em cima de Saul, Davi não levantou uma mão, uma espada contra Saul, porque ele tinha princípio. Muitas vezes, em muitos salmos escritos por Davi, Davi ora e ele pede ao Senhor, Senhor, me julga conforme a minha integridade. É forte. Ele sabia o que ele era no Senhor. É forte. Antes de ele cometer esse pecado, ele, de fato, ele andava bem íntegro com Deus. E até depois, né, pastor? Até depois, e quando a gente fala assim, que andou íntegro, andou em honestidade, não quer dizer que teve uma vida perfeita. Sim, verdade. Porque o evangelho é para ser vivido. Talvez eu, você, qualquer uma pessoa quer andar em honestidade e integridade, mas cai, erra, falha, tropeçou, mas e aí? E ele se arrependeu e não largou Deus. Se arrependeu e não largou Deus. Às vezes é o caso que o Jusimar costuma falar de Pedro e Judas, né? Pedro se arrependeu, negou a Cristo, se arrependeu e viveu. Judas teve remorso, não se arrependeu. Ele ficou triste do que aconteceu, mas se matou. Eu coloquei aqui Davi, Pedro, e aquela mulher do tanque. Quem lembra da mulher do tanque? No poço de Jacó, ela está lá, Jesus começa aquela conversa com ela, de adoração para cá, adoração para lá, é no monte, não é no monte, você é judeu, eu sou, e por aí vai, né? E no final das contas, Jesus falou, olha só, vai lá e chama teu marido. Ela podia ter botado uma máscara. Sim ou não? Ela podia ter sido desonesta. Não é verdade? Ela podia ter botado uma máscara aí. Não, espera aí que eu vou lá chamar ele. Ele não está não, ele foi trabalhar. Não, meu marido. Zé falou assim, pô, eu não tenho marido. Ela falou logo. E quando Jesus falou assim, olha, você falou a verdade, porque você já teve outros, e esse ainda por cima não é teu também. Está saindo com o marido dos outros. Digo eu, não sei, mas é isso que quis dizer. Você ainda por cima já teve outro, está saindo com o homem dos outros. É mais um. Não tem gente, irmãos, que constrói uma família destruindo outra. Aí é a outra do casamento. Desculpa um carinho, um respeito que tem. A destruidora do lar. Vai ter uma vida destruída para sempre. É o marido que traiu, porque assim, se com todo carinho e respeito, o indivíduo ele traiu a esposa dele, a mãe dos filhos dele, por causa dela, ela vai passar pela mesma coisa lá na frente. Ela está edificando a vida dela em cima daquilo, né? 1:10, né? 1:10. Já estamos terminando, tá bom? Então, esse é o princípio. Esse daí é o princípio. Esse negócio do relógio me deixa meio tonteado, mas é bom pra gente. A mulher do tanque, ela foi logo realista. E Acã? Como é que foi Acã? Ouviu um princípio, olha, não pega das coisas contaminadas. Ele cresceu o olho nas vestes festivais, recolheu e escondeu. Só que ninguém esconde nada de Deus. A Bíblia diz que o homem é bobo de pensar, porque Deus não se deixa ser zombado. Às vezes, quando a pessoa fica se escondendo, ela está querendo, desculpa a expressão, tirar onda com a cara de Deus. Ela pensa que está fazendo Deus de bobo. Ela pode fazer o pastor de bobo, ela pode fazer o discipulador de bobo, ela pode fazer o pai de bobo. Não tem essa que os pais são os últimos a saber? O filho está fazendo coisa do arco da velha, os pais não estão sabendo de nada. Está pensando que está passando batido, né? Como aquele versículo de Provérbios 13:21, alguma coisa está te perseguindo, está vindo atrás de você. Ou a bênção ou a maldição. Vai chegar, a conta vai chegar. Não é verdade? Verdade não é. Acã escondeu, Regiane, minha pregadora. Escondeu, não escondeu? Pensou que passou batido, aí veio a conta depois. Ele não podia, logo quando o Israel perdeu, ele já não podia cair em si. Pô, peraí. Igual o Jonas está dormindo no barco, não está vendo que está uma tempestade? Não está vendo que o culpado é ele? Irmãos, eu vou liberar outra palavra, eu senti no meu coração. É igual, tudo que é ruim, não pula do barco da sua vida não, você que tem que jogar ele para fora. O Jonas sabia que ele era o culpado, sabia que ele estava no erro, que até pode ler o texto, ele não fala, não, é por causa de mim, eu que sirvo a Deus. Mas ele não, pera aí, gente, deixa eu acabar com isso aqui, deixa eu pular logo. Ele não pula não, irmão.
vai ficar ali atazanando a sua vida, atrasando a sua vida, sendo uma bigorna no seu pé, trazendo maldição para você, mas não vai pular não. Você que vai ter que pegar e vai ter que jogar fora. O princípio, a orientação bíblica vai vir para você, mas você vai ter que ter coragem para fazer isso. Igual Acã. Por causa de Acã, toda a família dele foi prejudicada, porque ele não se... Por que aquele homem não se desmascarou, Josimar? Me explica esse negócio. Ele está vendo aquele movimento, Deus se movendo, fazendo maravilha. O louco ficou na dele. Reúne todo mundo, se santifica que amanhã eu vou falar. Olha só, quanta oportunidade dele seguir o princípio bíblico. Podia se arrepender, pedir perdão, mas não. Esperou E detalhe, hein? O texto é tão profundo que as sortes foram caindo nas famílias, uma por uma, e a vez dele chegando. E ele não falou nada, né? Isso é impressionante. Então, o princípio da honestidade e da verdade. Eu coloquei aqui, ó. Podem falar, tá bom? Uma verdade anula a outra. Não existem duas verdades. E eu converso com pessoas, e esse tempo, eu lembro que o pastor Manuel falou que é um tempo difícil de pastorear, porque você pastoreia muitas ovelhas de si mesmo. Você tem que concorrer, e o pastor não tem que fazer força com ninguém. Ele orienta, instrui, infelizmente nem Jesus levou todo mundo. Chega uma hora que o pastor aprende, né? Ele descansa o coração. Olha, eu estou ensinando, eu estou chamando, só que as ovelhas elas vão ouvir a minha voz e vão me seguir. Então, mas o pastor Manuel falou que é um tempo difícil, porque as pessoas elas querem saber mais, elas querem fazer as coisas do jeito dela. Mas não existem duas verdades. Pode existir duas maneiras de ver as coisas, mas a verdade é uma só, a verdade bíblica. Eu coloquei aqui faces da mentira. João 8,44 vai falar que Satanás é o pai da mentira. Quais são as faces da mentira? Tem suas faces, né? Mal entendido, mas é mentira. Foi sem querer, mas é mentira, né? Que mais que tem? Tive a intenção. Não tive a intenção. Mas quais são a prima da mentira? Quem é a prima da mentira? Hã? Omissão, é outra para mentira. Eu fiquei na minha, menti. Eu não fui justo, eu não fui verdadeiro. Qual era o certo a fazer? Aquilo, eu não fiz, menti. Mas que nada. Tu foi chamado para a verdade. O princípio cristão é o princípio da verdade. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. É uma estrutura em cima da verdade e é a defensora da verdade. Então, quando a gente é cristão e quer ser simpático com as coisas, não somos cristãos verdadeiros. A gente está, às vezes, infelizmente, uma frase que eu gosto de usar é que princípios são igual colunas numa construção. Você pode construir e ficar bonito pra caramba, mas não vai durar muito tempo. Aquilo ali vai entortar, vai empenar e vai se destruir. Então eu coloquei isso aqui, tá? As consequências de não... Eu escrevi coisa aqui que eu não estou conseguindo ler, né? Que eu tirei, porque como está o povo aqui, ninguém fica escandalizado, tirei do celular, do bloco de nota e passei para cá. Mas aí, a mentira cobra um preço... Agora eu entendi, porque eu já preguei isso aqui uma vez. A mentira cobra um preço, está rindo de mim, gente? A mentira cobra um preço muito alto. Por isso que Jesus trabalha com a verdade. Mostra a tua mão. Aí a pessoa mostra a mão errada, ele vai e cura. Vai lá, traz o teu marido. Aí ele fala, não, eu não tenho marido. Fala bem alto, eu não tenho marido. Então eu vejo que tu é profeta. Então vai lá, toma, tua fé te curou. Cura minha filha, cura minha filha. Cura a filha, sei lá só, eu não vou dar pão para os cachorrinhos, não. Mas o cachorro, eu sou cachorro mesmo. Eu sou limitado mesmo, mas o cachorrinho come. É a confissão pública. Mas o cachorrinho come e dá migalha também. Então vai lá, tua fé te salvou, tua filha está curada. Então, agora, Satanás trabalha na mentira. A gente esconde, fica na moita, não confessa, não pede ajuda, fica na moita, né? Aí só que a mentira vai cobrar um preço mais alto, que eu vou ter que manter uma mentira. Não tem gente que a vida dela é pesada porque ela fica fazendo tipo, ela faz pose que é espiritual. Aí eu estava falando contigo ontem, né, sobre isso. Aí quando você está numa festa que está todo mundo à vontade, pronto, aí solta a verdade. O pessoal solta uma gíria, solta um palavrão, né, tem uma conduta inadequada, vai mostrar quem é. Né? Então a pessoa que às vezes fica fingindo uma coisa, a mentira vai cobrar um preço alto, porque ela vai ter que contar outra mentira para mentir.
Estava onde? Estava na escola, não estava. Então o que você foi? Estava com não sei quem. Aí para manter a mentira, liga para não sei quem. Olha só, se minha mãe perguntar, fala que eu estava contigo. Aí pronto. Aí uma mentira vai chamando outra. É um preço alto, irmãos. Olha só, se está me ouvindo, larga a vida de mentira e seja verdadeiro. Glórias a Deus. Jesus nos ama do jeito que a gente é, quer trabalhar com a gente, quer nos curar, quer nos libertar. Pode falar. Pastor, e às vezes a gente não mede as consequências, né, da mentira. Mas tem hora que ela é totalmente descoberta e aí a nudez aparece, né? O senhor falou de Acã, Josué ali estava sendo um homem justo diante de Deus. A promessa era que ele vencesse a batalha, né? Que aquele exército ele vencesse a batalha. E foram derrotados. E ali ele ficou de joelho, ele orou a Deus e ele não entendia o porquê daquilo. E Deus revelou, porque Deus faz. Deus mostra. Ainda mais quando a gente pensa que está enganando um justo. Tem uma hora que a verdade chega e a gente é cobrado. E não é só a gente. Porque Acã foi ele e a família toda. Não era para esconder os pertences, né, trazidos da guerra. E ele escondeu tudo. Ele levou maldição para a casa dele. Porque se o prejuízo é só nosso, ok. Mas o pior é quando a gente prejudica várias pessoas ao nosso redor. Isso é forte isso aí. Já valeu um glória a Deus aí. Vocês podem dar glória a Deus aí. É muita, por isso que eu gosto assim. A gente vai acrescentando. Tolo é quem pensa que está enganando o justo. Porque quem justifica ele é Deus. Glórias a Deus. Né? A princípio, Miriam no arraial e Arão se levantaram contra Moisés no meio do arraial. Acã se levantou contra Josué. Dotã, Abirão, Coré se levantaram contra Moisés. Irmão, não deixaram Moisés em paz. Moisés querendo conduzir o povo. E aquela guerra, puxa para cá, puxa para lá, puxa para lá, puxa para cá. Irmão, é tolice se levantar contra o justo. Aí o justo entra, é o barco, né? O justo fica naquele desafio de querer fazer, de querer acontecer também. Não, fica mantendo o princípio da integridade. Não deixe que as pessoas mudem você. É difícil, é difícil, mas a gente consegue na força do Espírito Santo, tá bom? Outra consequência que fica, e eu não sei o que você acha, tá, Regiane? Estou olhando, ficou de frente aqui, eu estou te usando, todo mundo te conhecer. Quem é essa Regiane pregadora? Vai ficar na berlina. Mas uma das coisas que acontece com quem mente, e que eu, sinceramente, eu acho muito triste, eu não quero nunca chegar nesse estágio, é as pessoas que convivem com ela não acreditarem nela mais. Porque ela é mentirosa, ela mente. Perde a confiança, ela não tem crédito. Às vezes até o evangelho, não sei você, às vezes você senta para ouvir uma pessoa pregar que é uma pessoa mentirosa, é duro de você ouvir. Às vezes é uma benção a mensagem de Deus, mas você não recebe nada. Às vezes se tornou um instrumento, né? Não sei se quem já passou por isso, né? Você vai ficar olhando para a pessoa e fala assim, pô, não dá nem, dá vontade, sendo sincero, dá vontade de ir embora da igreja. Se levantar e sair. Não dá? A Sueli está falando aqui, dá vontade de quem já passou por isso. Dá vontade de levantar e ir embora da igreja. Assim, meu Deus, não dá, meu. Muita cara de pau, meu, né? Muita cara de pau. Mas é isso aí. Eu coloquei aqui que eu ia falar alguma coisa, mas o tempo tá voando. Justiça, princípio da justiça. Provérbios 13, 21. Isso, mas já está ali. Vou desligar aqui, pastor. Mas estamos dentro. 1h20, né? Vamos encerrar aqui. 10 minutinhos a gente encerra. Pode ser? 10 minutos? 10 minutos a gente encerra. 1h30. Tá bom, tá legal. Pode ler, pastor? Por favor, 1h21. 13, 21, né? 13, 21, é. A desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Olha aí, o que eu estava falando, algo é que está vendo na outra versão. Alguma coisa está perseguindo a gente, ou a bênção ou a maldição. Uma das leis estabelecidas por Deus que não muda é a lei da semeadura. Gálatas capítulo 6, do 7 ao 9. O texto profundo vai falar, estava anotado aí, não estava? Tá vendo? É o mesmo espírito. Vai declarar assim, ó, não vos enganeis, de Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ele também colherá. E vai dizer assim, ó, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, é o princípio da justiça. Tem muito versículo aqui que eu anotei, depois eu vou tentar botar na descrição. Eu queria muito compartilhar sobre Jeremias 35, que é um texto lindo que fala dos recabitas, né? Era uma tribo que Deus, para repreender o seu povo, chama o profeta Jeremias e fala, olha lá, vai lá, chama os recabitas lá, eles nem eram do arraial,
chama eles lá fora, leva para dentro do templo, na câmara tal, e bota vinho, dá vinho para eles, abençoa. Quem já leu esse texto? Abençoa eles com vinho. Aí, mas Deus não revela para Jeremias o que vai fazer. Aí ele chega, chama a tribo toda, bota mó honra, eles nem eram do povo, entra e bota aí vinho para todo mundo, agora bebe. Aí o Jonadab vai, não, aí um dos recabitas fala assim, nós não vamos beber não, me desculpa, mas a gente não vai beber. Não vai beber por quê? Nós não vamos beber porque nosso pai Jonadab nos ensinou, nos instruiu, que a gente, em todo o nosso tempo, a gente nunca deveria beber vinho, nunca, sempre moraríamos em tenda, então a gente segue esse princípio até o dia de hoje. Então Deus fala com Jeremias, está vendo? Meu? Aí eles vão embora. Aí Deus fala com Jeremias, Jeremias, meu filho, está vendo? Eles, não foi nem eu que coloquei o princípio no coração deles, mas eles obedecem porque o pai deles ensinou. E o meu povo que se abandonou meus princípios é forte demais. Então, tem honra. E Deus falou assim, ó, nunca vai faltar alguém da descendência de Recabe, né, dos recabitas, nunca vai faltar no meio do meu povo com posição de honra. Então, às vezes, a nossa justiça, a nossa honradez vai trazer fruto para a gente lá no futuro, tá bom? Encerrando aqui, eu ia falar de tanta coisa que não vai dar, o princípio da fidelidade. Fidelidade é um princípio ser fiéis aos contratos, fiéis ao nosso compromisso, fiel à nossa palavra, fiel à nossa família, fiel ao nosso ministério, fiel ao nosso Deus sobre tudo. Isso aí vai fazer uma grande diferença e eu não vou falar mais nada, senão não vai dar tempo. Então, como eu falei, nós somos simples, pessoas humildes, não vai dar para esgotar o assunto em 20 minutos de louvor, quanto tem? 1 hora de palavra, não vai dar para esgotar o assunto nesse tempo, né? Mas eu espero que a gente tenha dado um bom início, trazido uma boa reflexão. Vale a pena viver a nossa vida em cima de princípios bíblicos. A sociedade está desmoronando, as famílias estão desmoronando, a sociedade não está andando para frente. A gente beira o caos, beira a crise, beira um grande colapso, até a busca incessante de prazer, satisfazer a sua vontade. Vai chegar uma hora, é por isso que até as preferências sexuais, elas não param de abrir a classificação, né? Antigamente era só homossexual, agora são várias classificações. Por quê? Satisfazer o seu prazer, o seu desejo, não tem mais limite. Chega uma hora que aquilo ali já não satisfaz mais, a pessoa vai em busca de outra coisa, vai em busca de outra coisa, vai em busca de outra coisa, e assim é um apetite, como você falou, né? O homem sem domínio próprio é igual a uma cidade sem muro, exposto ao sofrimento e à degradação também. 2 minutos Sueli falando para encerrar, 2 minutos Eduardo falando para a gente encerrar, o tempo voou, e depois eu 2 minutos leio a minha conclusão aqui para encerrar. Peraí, só um instantinho, vocês querem falar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Não? Assim como o Eduardo falou, o que eu quero deixar é que a gente venha refletir, que a gente não venha largar o que é eterno pelo que é momentâneo. Que a gente venha desejar, lutar, se esforçar para viver uma vida baseada em princípios, ainda que todo mundo faça igual e a gente seja o diferente. É mais válido a gente ser diferente e levar uma vida em paz do que a gente ser igual a todo mundo e caminhar rumo a um caminho de fracasso. Então, assim, abre a Bíblia Sagrada, busca entender quais são os princípios, né, deixados por Deus para os nossos ensinamentos, para a gente ter uma vida pautada no Evangelho, no que Deus tem para cada um de nós. Amém. Glórias a Deus. Eduardo. Glórias a Deus. Vou começar com um versículo bíblico aqui, 1 João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, aqui a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos andar na luz, para que tenhamos comunhão um com os outros, comunhão com o nosso próximo. E a palavra de Deus aqui, ela também fala que o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos purifica de todo pecado. Diante dessa live aí, que eu creio que foi bênção para a sua vida, tudo que você ouviu, guarda, pratica, coloca na sua vida. Não deixa que nada impeça você de manter os seus princípios, seus fundamentos, aquilo que irá agregar valor na sua vida. E nunca troque aquilo que eu falei, a Sueli acabou de ressaltar aqui,
aquilo que é momentâneo por aquilo que vai durar bastante tempo. E o que a diaconisa Carla falou também sobre Salomão, não deixe que nenhum desejo, nada assim, atrapalhe os seus planos, os seus objetivos. Amém? Glórias a Deus, que palavra tremenda. Irmãos, eu falei tanto de barco aqui que eu tomei um banho aqui no copo de água. A grande bênção é assim mesmo. Eu sou muito simples, eu sou tranquilo. Conclusão, depois do que eles falaram, eu só vou ler, porque eles já ministraram poderosamente na vida de vocês, né? Deus os usou aqui. Não temos a pretensão de esgotar o assunto, mas apontar uma direção. Que direção é essa? Princípios bíblicos vale a pena serem observados. Muitos se apegam a gostos, preferências, aposições e orientações, pensamentos e filosofias mais convenientes e até às vezes mais interessantes que o velho e antigo evangelho e a palavra de Deus. Às vezes são mais práticos, né, seguros na aparência, porque estar ao lado da maioria e não estar na contramão parece às vezes ser mais fácil. Mas a vida pode ser como a gente num rio. A correnteza vai ficando cada vez mais forte e as pessoas vão passando alegres e rápidos na outra direção, contrária a gente. É o que eu estava pensando aqui. A vida pode parecer assim, e a gente se pegar remando contra a maré, pensando que não. Mas só que à medida que o tempo vai passando, a correnteza vai ficando mais rápida. Sabe por que vai ficando mais rápido e a gente mais lento? Porque nós estamos remando em direção para a fonte, para o manancial. E as outras pessoas estão andando bem rápido na direção da queda d'água lá no outro oposto. Vale a pena andar em direção ao manancial, à fonte que é o nosso Deus. Nesse caminho é promessa de Deus. A gente tem uma vida abundante. A gente vai edificar, como você leu em Mateus 7, vai demorar mais a edificar, vai dar mais trabalho porque é na rocha, mas quando vier a provação da vida, na hora que a tempestade vier, a nossa vida vai permanecer de pé. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vai meditando, vai aprofundando mais o tema, não se entrega não, porque o nosso Deus é bom, tá? Senhor, nós queremos dar graças ao Senhor, te louvar porque o Senhor é bom, agradecer pela oportunidade de meditar, de ler a Tua palavra, Senhor, de compartilhar a Tua palavra. Agora nos ajuda, Senhor, porque nem sempre temos a coragem, o vigor, ó Deus, a vitalidade para seguir os Teus princípios. Dá-nos coragem, dá-nos uma fé robusta, uma fé sólida, e aqueles que porventura, ó Deus, estejam se apegando a valores mais fáceis, a coisas mais rápidas, mais momentaneamente mais seguras, mais fáceis de lidar, ajuda-os a trocar os seus valores, porque uma hora nessa vida e sobretudo na eternidade vai fazer diferença em cima daquilo que nós estamos edificando. Como nessa correnteza que eu estava falando, as pessoas estão descendo para a tromba d'água, para a queda d'água, e às vezes estão se agarrando em filosofias vãs, em valores que não vão dar para se agarrar, porque eles vão cair também, vão ser destruídos e vão ser aniquilados pela própria mentira, pelo próprio engano das filosofias, mas no juízo eterno, a tua verdade vai aniquilar toda a mentira. Abençoa o teu povo, que seja uma noite de bênção e que no decorrer dos dias a tua verdade, a tua palavra possa prevalecer nas nossas vidas. Nós oramos assim e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluia.